por aqui porque o atropelamento de Kaique Brito está ganhando novos desdobramentos. Daqui a pouquinho o Felipe Campos vai trazer informações para a gente como é que as testemunhas viram a atuação de Bruno De Luca nessa história, não é, Fê? Conta pra gente. Pois é, Paulo, olha só, o que mais chamou a atenção neste final de semana foi que o Bruno De Luca, a gente, né, a semana passada, todo mundo ali perplexo porque a internet caiu em cima principalmente com essas cenas aí aonde ele, para quem tá no rádio não tá assistindo, ele coloca a mão na cabeça, enfim, e aí todo mundo questionou por que ele não socorreu o colega ao invés realmente de colocar a mão na cabeça. Inclusive foi uma polêmica aí discutida e gerada ali pelo próprio também que puxou essa corda, que foi o Alexandre Frota. Porém, acontece o seguinte, informações chegaram através que Bruno De Luca sabia em todo momento que era o amigo Kaique Brito, e isso, claro, em cima de todos os relatos que foram feitos através das testemunhas que estavam no local também, junto com o ator e com o Bruno De Luca. E ali eles comentam, né, e passam a informação de que Bruno De Luca sabia que era o Kaique Brito e não fez absolutamente nada, ao contrário, foi embora e ali não prestou, vamos dizer, o socorro necessário. E além disso, o que mais deixou todo mundo perplexo é que Bruno De Luca simplesmente arrumou as suas belas malas e veio embora para São Paulo para curtir o The Town, porque os dois estavam juntos em um quiosque lá na Orla, lá da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, antes de Kaique Brito ser atropelado, né, pessoal? E no último dia 2, a informação contradiz o depoimento de Bruno De Luca, no qual afirmou que viu o acidente, mas só soube que era, inclusive, o Kaique Brito, a vítima, né, no dia seguinte, após viajar ao festival The Town. Ou seja, mas mesmo assim, se você está ali, eu acho que independente de ser o seu amigo ou não, e você está, principalmente na Orla, e você vê um acidente como esse, né, inclusive um fato relacionado ali ao atropelamento, e você não presta o primeiro socorros, independente quem seja, ali você poderia ter parado um carro, ter pedido para que alguém socorresse, enfim, seja lá qual fosse a história. Não fez, ele simplesmente pegou e foi embora. E é óbvio que eu acho que também sabia que era o Kaique Brito, até pelo fato dele ter atravessado, ter ido somente até o carro e buscar um pertence, enfim, como o ator disse no quiosque, e depois, quando ele está retornando ao quiosque para ficar com os amigos, aí ele é acometido ali pelo atropelamento. Então, ou seja, Bruno De Luca talvez pode ser indiciado aí pelo crime de omissão de socorro, principalmente porque ele deixou de socorrer o coleguinha. O Fê, com essas suas informações, qual que é a tua opinião sobre o caso? A minha opinião, agora, diante de todos os relatos, diante de tudo que realmente eu li nesse final de semana, ele sabia que era o Kaique Brito. Você acha que ele sabia e fez um... Ele sabia, e eu acho que ele sabia... Eu acho que não quis se envolver, talvez pensando ali que talvez o cara tivesse inclusive morto ou então tivesse perdido a vida e foi embora, o que eu acho realmente uma bobagem. Então, nota 0 para o Bruno De Luca, principalmente nessa questão, além do que todo mundo, em menos de 3 horas depois de toda a questão, todas as imagens também, pessoal, e além disso, depois do atropelamento, depois de mais ou menos umas 3 horas, todo mundo já estava sabendo que o Bruno De Luca tinha sido atropelado. Então, ou seja, e mesmo assim o cara mete a mochila nas costas, que estava minutos antes, ali segundos antes, conversando com um cara, e simplesmente pega, embarca para São Paulo e veio para o The Town. Ou seja, vamos curtir realmente, vamos curtir a balada, porque meu coleguinha foi atropelado ontem. Eu acho que ele deveria ter, no mínimo, ter prestado ali um socorro, ter ficado um pouco mais próximo. Agora, o Fê, mostra um
um sangue frio dele, né? Porque eu achei todo esse processo, para ele conseguir de alguma forma seguir em frente, o cara tem que ter sangue frio, Tem que ser sangue frio, tem que ser extremamente... o que foi que você disse, né? Calculista, enfim. Agora, sobre essa questão de omissão de socorro, eu acho que o Kobayashi, que é um advogado, ele pode realmente esclarecer e elucidar a gente como é que funciona isso. Como que se dá isso, Kobayashi? A omissão de socorro é um crime, né, Fê? Mas a gente tem que entender o que seria o socorro a ser prestado. Depende, se a pessoa é um médico, é um tipo de socorro. Se a pessoa é um leigo na área da saúde, o socorro que ela deve prestar é ligar para a ambulância, ligar para o corpo de bombeiros, fazer a ligação ali, é o que se espera de alguém prestando os primeiros socorros. Só que tem um detalhe ali, quando o Kaique ele é atropelado, aparentemente o próprio carro que atropela já para, imagino que também já tenha acionado a ambulância, e aí você não é obrigado a prestar socorro que já foi prestado, no caso, fazer várias ligações para um mesmo tipo de trabalho. Mas nesse caso, o indiciamento dele se daria por essa omissão, possível omissão. Poderia ser, mas eu acho que não tem crime neste caso do Bruno. Como se prova isso? Essa é a minha dúvida. Eu acredito que vendo, por exemplo, que já teve uma ligação para o socorro de quem quer que seja, qualquer outra pessoa não deveria prestar o mesmo socorro já prestado. Então, acredito que não tenha crime. Na verdade, aí é uma falta de amizade mesmo. Falta de lealdade é uma questão no campo moral. No campo criminal não teria essa responsabilidade. Sangue frio, mas ali, por exemplo, se eu estou numa orla ou qualquer um dos nossos ouvintes telespectadores estão lá e de repente presenciam esse tipo de crime, ou esse tipo, desculpa, de acidente. Como que eles... pode ir lá tentar socorrer, chamar a polícia ou parar um carro na rua? A gente sabe que no caso desse não pode colocar a mão, enfim, mas de repente tentar isolar ligar para espaço, ligar para a ambulância, ter alguma reação mais efetiva e mais relevante realmente que possa tentar salvar a vida da vítima, né? Sim, mas tem até uma responsabilidade ainda maior do envolvido no acidente, né? Por exemplo, o motorista que atropela e sai sem prestar o socorro tem um tipo de responsabilidade muito diferente daqueles todos outros que estavam ali assistindo àquele acidente. Então, a gente tem que lembrar, o primeiro responsável por prestar o socorro é o envolvido, no caso, o motorista. Aparentemente, ele já freou o carro e foi prestar o socorro que ele podia prestar, que era ver se a vítima estava precisando de alguma coisa e ligar para o socorro. As outras pessoas só seriam responsabilizadas se tudo dependesse delas. A gente tem essa questão também a ser tratada. Agora, Mano... Criminalmente não tem responsabilidade. Como é que você vê essa história, Maninho? É muito esquisito. Não do ponto de vista jurídico, mas os fatos em si. É muito esquisito, porque essa primeira imagem dele com a mão na cabeça, desesperado pelo acidente... Levantando a camiseta. Levantando a camiseta. Eu, só de ver essas imagens, as conclusões que eu tinha chegado era de que ele teria, depois de se restabelecer do susto, procurado saber se já tinha uma ambulância, se informado da situação. Era um amigo, eles estavam bebendo juntos no quiosque. O cara atravessou a rua para pegar uma coisa no carro e ia voltar para conversar com ele. Então, eu confesso que fiquei muito surpreso com essas revelações de que ele não apenas não prestou socorro, não se informou sobre o socorro, como viajou para ir para um festival de música no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. É muito estranho, né? Me parecem informações contraditórias com essa reação tão emocional que ele teve de imediato, de ficar desesperado. Não, e outra coisa, você tá ali no quiosque com o seu colega, tá ali conversando, de repente você fala, vou pegar alguma coisa no meu carro, vou pegar um pertence no carro e volto, atravesso a avenida, pego e volto. Quando eu pego, eu sou atropelado e depois não sei que o cara que foi atropelado é o meu amigo, é o mínimo que eu tenho que fazer, é isso. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção, Paulo, eu não quero ser leviano ao ponto, mas eu começo a acreditar que talvez possa, ou de repente, alguma coisa que eles estavam, não quis se comprometer, ou teste de bafo, eu não sei, mas tem alguma coisa muito estranha nessa história que
faz com que o Bruno De Luca simplesmente saia do local e fuja, ou não fuja não preste o socorro ali para o coleguinha e também, como se diz, depois vem para o show, né? Mas eu acho, Fê, assim, obviamente que as investigações vão demonstrar isso, mas eu acho que os dois estavam muito mamados, meu. Não, então, mas o Kaique não estava. O negócio é bebida. Tem exame disso, Fê? Tem exame, foi feito exame tanto toxicológico quanto mas de bebida. O Bruno De Luca, ele visivelmente está... Mas então, eu acho que o Bruno De Luca, que talvez podia estar um pouquinho mais alterado. Turma, deixa eu só